noite, irmãos. Muito bom estar falando com os irmãos novamente, né? Nesses momentos difíceis que a gente vem passando. Muito bom estar falando com os irmãos. E eu gostaria de estar compartilhando um texto com os irmãos. Esse texto está lá na carta de João, né? A terceira carta de João, do versículo 1 até o versículo 15. E a pergunta que eu faço para os irmãos é: que tipo de membro você é? É nisso que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos saber. Nós vamos ler o texto. Espero que os irmãos estejam com a Bíblia aí. Então é a terceira carta de João, né? Está dizendo assim: do presbítero ao querido amigo Gaio, a quem eu amo na verdade. Meu querido amigo, faço votos de que tudo esteja indo bem com você e que você esteja bem de saúde, assim como está bem espiritualmente. Eu fiquei muito feliz quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como continua seguindo a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, ouvir que meus filhos seguem a verdade. Querido amigo, você está sendo fiel ao fazer o que pode pelos irmãos, mesmo quando não os conhece. Estes irmãos testemunharam a respeito do seu amor diante da igreja. Por favor, ajude-os a continuar a viagem deles de um modo que agrade a Deus, pois eles saíram de viagem para servir a Cristo e não aceitaram nada dos pagãos. Portanto, nós devemos ajudar irmãos como esses, para que possamos trabalhar juntos pela verdade. Escrevi uma carta à igreja, mas Diótrefes, que quer ser o líder entre os irmãos, não quer aceitar o que nós falamos. Por isso, se eu for aí, vou lhe chamar a atenção a respeito de tudo o que ele está fazendo. Ele tem me acusado falsamente, usando palavras maliciosas, mas não contente com isso, ele não somente se recusa a mostrar hospitalidade aos irmãos, como também impede os que querem ser hospitaleiros, expulsando-os da igreja. Querido amigo, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem pertence a Deus, e aquele que faz o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, até a própria verdade, e nós também falamos e vocês sabem que o que nós falamos é verdadeiro. Os cumprimentos finais. Eu ainda tenho muitas outras coisas para lhe escrever, contanto não quero fazê-lo com caneta e tinta. Espero poder visitá-lo em breve, e então poderemos conversar pessoalmente. Que a paz esteja com você. Todos os amigos lhe mandam lembranças. Dê lembranças também, pessoalmente, a cada um dos amigos. Então essa é a carta que João, né, escreveu para a igreja. Essa foi a terceira carta, né? É interessante a gente notar como Deus usou Paulo, Pedro e João para edificar vidas cristãs através de cartas, né? A maior parte do Novo Testamento consiste de cartas a novos crentes, né? Escrita com o objetivo de encorajar, de guiá-los, né? E ensiná-los na nova fé, não é verdade? As circunstâncias e o desejo de ajudar os novos crentes levaram os apóstolos a manter contato com eles através de correspondência. Então, naquela época, era muito comum
né? Mandar cartas para as igrejas, para estar encorajando, para saber como que a igreja estava, como que eles estavam se portando, não é verdade? Na igreja. E isso aí era uma coisa comum, né? E a gente pode ver que carta maravilhosa foi essa que João escreveu, não é verdade? Para a igreja, né? Hoje a gente não escreve mais, né? Dificilmente a gente escreve alguma carta, né? Mas a gente manda e-mail, manda pelo WhatsApp, né? Uma mensagem, encorajando. Às vezes é um irmão que não está bem, um irmão que está meio triste, ou outro que está meio doente. Então a gente usa esses meios, né, de comunicação para estar falando com eles, né? E a gente nota aí que nas cartas, né, nas cartas que João escreveu, ele escreve como um pastor, né, ao seu povo. Ele estava preocupado em protegê-los, né, das tentações do mundo, dos erros, né, dos falsos profetas, entendeu? Essa era a preocupação de João, né? E era o desejo dele, né, de ver os membros bem estabelecidos, né, na fé, no amor, na santidade. Essa era uma preocupação dele, né, nesta carta que ele envia, né, na terceira, né, no caso. Mas aí na terceira carta de João, ele menciona o nome de 3 membros da igreja. E através disso nós temos uma noção da vida dos membros de uma igreja primitiva, né? Ali nessa carta ele citou o nome de 3 membros, né? Que era o Diótrefes, né? O Diótrefes, o Gaio, o Diótrefes e o Demétrios, né? Se você for dar uma olhada lá no texto, ele fala de Gaio do versículo 1 até o versículo 8, né? O de Diótrefes, ele fala do versículo 9 até o 11. E Demétrios no versículo 12, né? Esses 3 aí, eles têm umas lições muito interessantes, muito importantes para passar para a gente. Só que é assim, se você for olhar mesmo para o texto, as lições preciosas a gente canaliza mais para Gaio e Demétrios, né? Diótrefes, ele foi um cara meio complicado aí, né? Na igreja, né? Então é assim, essas 3 lições que a gente vai ver aí são preciosas para nós, os membros, né, da nossa igreja. O que a gente pode tirar de melhor nessa carta que João escreveu para a igreja, né? E é assim, olhando para o texto, a gente vê a vida de Gaio e de Demétrios, que foi uma bênção para a igreja, né? A de Diótrefes já foi uma tragédia muito... Às vezes é até complicado de você falar dos defeitos dele aí, mas é coisa que João viu, né? E ele não podia deixar de falar. Mas hoje a gente vai falar só de Gaio, né? Nós vamos centralizar mais na vida de Gaio. Aí eu vou ver se nos próximas sexta-feiras a gente pode falar um pouco da vida do Diótrefes e de Demétrios, né? Que foram os outros 2 membros da igreja lá. Então, provavelmente João, o apóstolo, era o pai espiritual de Gaio, né? Porque como João se preocupava com seus filhos na fé, né? Isso era uma característica dele. Ele tinha essa preocupação com os filhos dele, né? Tanto é que João ele enviou uma saudação muito interessante a Gaio, né? Desejando que a sua condição física fosse um reflexo da sua condição espiritual. Então, o que ele quis dizer? Ele falou assim, cara, você está muito bem espiritualmente. Tomara que você esteja fisicamente bem também, entendeu? Era essa saudação, né, que ele fez para Gaio, né, quando ele escreveu lá.
e algumas pessoas já tinham visitado a igreja, né, de Gaio, onde ele era membro, né, e ele era um dos líderes, né, e eles trouxeram para João, quando foram visitar a igreja, trouxeram para João as notícias muito boas a respeito de Gaio, né, do que ele estava fazendo na igreja, né, que ele era um membro fiel, que ele era um membro de confiança da igreja, né? Então, a gente vai ver aqui 3 qualidades da fidelidade, né? De Gaio, né? Lá no versículo 3, ele está dizendo assim, quer ver? Eu fiquei muito feliz quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como continua seguindo a verdade, né? Ele era fiel e continuava seguindo a verdade. Então aqui a gente vai ver 3 qualidades, né? A primeira delas é fidelidade à verdade, né? Gaio demonstrou fidelidade doutrinária, não é verdade? Se há uma necessidade maior hoje em dia em nossas igrejas, é de mais fidelidade doutrinária, né? A gente percebe que qualquer ventania tira as pessoas dessa fidelidade aí doutrinária, né? Que acaba indo para outros caminhos. Então tá dentro da igreja, mas tem uma outra visão diferente das doutrinas, né? Que são doutrinas batistas, né? Quantos membros em nossa igreja não tem a mínima ideia a respeito da sã doutrina? Não é verdade? Tem muita gente que começou a ir para a igreja, mas não tem noção assim qual que é a doutrina batista, né? E Gaio não, ele era fiel à doutrina, né? Que ele seguia na igreja, ele procurava não desviar, e isso agradava o coração de João quando ele soube disso, né? Lá em Efésios 4, ele fala um pouco sobre essa sã doutrina aí. Vamos ver se a gente abre a nossa Bíblia lá em Efésios, se você tiver com a sua Bíblia aí. Eu estou com a minha aqui, vou dar uma procurada aqui. Vamos ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Na realidade eu devia de ter separado aqui, né, irmãos? Mas eu não separei, tá? Aqui, ó, já achei. Efésios 4, versículo 14. Então não seremos mais crianças, que são como navios agitados pelas ondas e levados de um lado para o outro por todo tipo de ensinamento que apareça. Nem seremos enganados por pessoas astutas que querem nos levar pelos caminhos do erro. Não é verdade? Então, se você conhece a doutrina, não tem como a pessoa te levar para o caminho do erro, não é verdade? E a segunda aqui, a segunda qualidade, né, é a fidelidade no comportamento, né, que está dizendo lá no versículo 4. A grande alegria de João foi ver seu filho na fé andar na verdade. E é bom notar que o nosso comportamento como crente depende da nossa posição doutrinária. O crente que é instável na sua posição doutrinária vai demonstrar instabilidade no seu comportamento como crente. E é importante o que a gente crê, né? Isso é muito importante, como eu tinha dito lá. A gente ser bem transparente, né? Como Gaio. Gaio, ele era um crente bem transparente, né? Ele não procurava não fugir das doutrinas, né? Ele tinha fidelidade no comportamento dele. O comportamento dele como crente estava ligado com a doutrina, né? E isso é muito importante, né? E o terceiro é a fidelidade no serviço, né? Lá no versículo de 5 a 8, João, ele fala agora do amor, né? Ele praticava, Gaio, na realidade, ele praticava a hospitalidade mesmo aos estrangeiros, né? E esse é um princípio bíblico.
muito praticado pelas nossas igrejas menores no interior. As igrejas menores aí no interior têm essa facilidade de ser hospitaleira, né? Com as pessoas que saem pregando o evangelho. Então a gente percebe nas igrejas do interior. A gente lembra que uma vez o Maciel, ele deu um testemunho, né, sobre lá em Maceió, onde ele ficou lá. Então tinha essas pessoas, ela tem essa facilidade de hospedar as outras pessoas, né, essas cidades pequenas, né? Já nas cidades grandes, né, não é tão comum isso, né? Por exemplo, a nossa igreja mesmo, dificilmente vem algum missionário que a gente tem que procurar hospedar eles, assim, é muito difícil, né? Mas é assim, se é um princípio bíblico, a gente, se aparecer, a gente tem que acolher, tem que mostrar essa hospitalidade, né? E a hospitalidade deve ser praticada por todos os crentes, né? Lá em Romanos 12, 13, ele fala disso, né? Se você abrir lá a sua Bíblia, repartam o que vocês possuem com o povo de Deus que tem necessidade. Procurem pelas pessoas que precisam de ajuda e abram as portas de suas casas para elas, né? Então, tem muitos crentes que saem para falar da palavra de Deus nas cidades e as pessoas não têm, muitas vezes, não tem onde comer, onde ficar, e é dessas pessoas aí que ele está falando aqui, que Gaio, ele tinha essa qualidade, né? Ele tinha esse jeito dele de estar ajudando essas pessoas, não é verdade? E devemos praticar a hospitalidade sem murmurar, sem reclamar, não é verdade? Porque tem muita gente que fala, poxa vida, vou ter que abrigar uma pessoa na minha casa, nem conheço, mas é o que a gente precisa fazer, né? E a Bíblia fala lá em 1 Pedro 4,9, sem murmuração. Se você tiver com a Bíblia aí, você pode estar anotando aí, depois você dá uma lida lá. Agora, no contexto desse versículo, nós notamos que as pessoas que receberam a hospitalidade da parte de Gaio eram obreiros que saíram com o evangelho por causa do nome de Jesus. Então, eles saíram para pregar o evangelho, né? E Gaio hospitalizou, mostrou hospitalidade, né? Com essas pessoas, né? Que eram evangelistas itinerantes. Eles saíam para pregar, mas não tinha lugar para ficar. E Gaio, ele demonstrou essa qualidade dele, essa hospitalidade. Isso alegrou muito o coração de João, porque provavelmente ele falou assim, Gaio, ele está sendo um membro de igreja, né, que deixa o coração de Deus alegre. O que eu pude passar para ele, né, eu passei e eu estou vendo o resultado daquilo que eu passei para ele, né. E isso é muito importante. Eu lembro que quando eu me converti, tinha uma pessoa que era o meu pai na fé, e essa pessoa me ajudou bastante nas minhas dificuldades, né? Tanto com leitura da Bíblia, como postura, entendeu? E essa pessoa me ensinou bastante e eu aprendi muito com ela. Beleza, irmãos? Era isso que eu queria deixar com os irmãos. E vamos ver se eu consigo falar sobre a vida de Teófilo, né? Um nome meio esquisito aí. Vou ver se na próxima eu falo sobre a vida dele, os males que ele causou para a igreja, e de Demétrios, né? Que era a bênção também no reino de Deus. Ok, irmãos? Uma boa noite, fica com Deus, Deus abençoe.